Quem viverá no milênio? Primeiramente, vamos entender o evento antes do milênio, que é a Grande Tribulação. Os dias da Grande Tribulação serão de 7 anos, a última semana descrito em Daniel 9, 27. E ele, um príncipe que há de vir, firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Foi traduzido como semana, mas o correto seria traduzir por semanas de anos, pois esta é a ideia no original. Uma semana de anos é igual a 7 anos. Os anos são de 360 dias, segundo o calendário utilizado na época de Daniel. O corpo de Cristo, a Igreja, será arrebatada antes do início da última semana. Minha visão é pré-tribulacionista. Segundo Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Esta palavra apostasia pode ser traduzida como retirada. Sem que antes venha a retirada e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Retirada do quê? Do corpo de Cristo, para que depois de dias, meses ou anos, não sabemos ao certo, pois não encontramos base bíblica, se manifeste o homem do pecado, a besta de Apocalipse 13. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Logo após este evento, a terra estará em uma grande desordem, pois quando formos arrebatados, o fenômeno que se sentirá na terra será similar a um grande ataque de pulso eletromagnético, deixando a terra em um caos total. Provavelmente, nessa ocasião, o anticristo surgirá trazendo uma grande solução para o mundo, onde será implantada a nova ordem mundial, juntamente com um acordo para a construção do templo em Jerusalém, quando se iniciará a última semana de Daniel, ou a grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, surgirá as duas testemunhas. Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas duas testemunhas convencerão a muitos, principalmente os 144.000 selados dos filhos de Israel. Reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias que tanto eles aguardam. A eles será dada a tarefa de pregar o Evangelho, como diz Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Uma vez que estes 144.000 estão espalhados por toda a terra, será fácil pregar o Evangelho a todos os povos e línguas. Miqueias 5:7. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva. Na metade até o final da semana de anos, Deus permitirá que Satanás reine e domine sobre a terra. Apocalipse 13, 5-7. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Haverá uma grande perseguição ao povo de Deus. Será exigida adoração a Satanás, selando os seus fiéis com a marca da besta. Aqueles que não aceitarem serão decapitados. Nesse tempo, muitos dos 144.000 serão mortos,
pois não negarão ao Senhor Jesus Cristo. Mas no final da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo voltará em grande glória. Apocalipse 19, de 11 a 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e eles as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqueles que sobreviveram à grande tribulação, como diz em Daniel 12, 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então todos os sobreviventes serão reunidos na presença do Senhor Jesus Cristo e haverá o julgamento, como descrito em Mateus 25, 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me. Estivesse na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? É quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Nesta passagem, descobrimos um dos grupos que entrarão para o milênio, o grupo Ovelhas. Estes são os sobreviventes da grande tribulação que não receberam a marca da besta e, por obras, conquistaram o direito de entrarem para o reino de Deus. Observem que eles são humanos, possuem o corpo do pó da terra. Por isso, essas pessoas irão morrer um dia. E para ter a vida eterna, é necessário obedecer ao primeiro e grande mandamento. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O outro grupo está descrito em Apocalipse 20, 4-6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os que foram mortos por decapitação, pois não aceitaram a marca da besta, observe, não inclui os outros mortos na grande tribulação, apenas os que foram decapitados por não adorarem a Satanás. Estes viveram, em outras palavras, os que foram decapitados voltam à vida, ressuscitam com o mesmo corpo do pó da terra, para reinar junto com Cristo. Estes servirão no templo, que será erguido, como descrito em Ezequiel, capítulo 40-48. E a segunda morte não tem poder sobre eles, pois já foram testados e aprovados. Um dia eles morrerão aqui na terra, mas automaticamente eles receberão um corpo glorificado e terão a vida eterna. Muitos gentios, e com certeza os 144.000 de Israel, entrarão no milênio, através do primeiro ou do segundo grupo. No milênio será cumprida todas as promessas feitas por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e Davi. A Jerusalém do milênio será como diz Isaías 65, 17-25. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E a igreja, o corpo de Cristo, nós que já temos um corpo glorificado, onde estaremos? Isaías 2, do 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. E irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear.
Miqueias 4, do 1 a 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Apocalipse 21, 1, 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Meditando nessas passagens, percebemos que a Nova Jerusalém, a celestial, descerá, mas não toca a terra, e sim ficará pairando em cima da Jerusalém terrena, e se elevará por cima dos outeiros. Duas cidades, a terrena e a celeste, uma está embaixo e a outra nos ares, com muita glória. Naqueles dias sairá a palavra de ordem de Sião, a cidade celeste, e será anunciada em Jerusalém terrena. É na Nova Jerusalém, a celestial, que estarão todos os salvos que já receberam um corpo glorificado, gozando de tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Apocalipse 21, 23 a 25. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. No milênio o sol brilhará 7 vezes mais, e a luz da lua será como a luz do sol, por causa da glória de Deus na Nova Jerusalém. Zacarias 14:17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E as suas portas não se fecharão. Quer dizer que aqueles que morrerem, obedecendo o primeiro grande mandamento, terão a salvação. O seu corpo do pó da terra será revestido com um corpo de glória e entrarão pelas portas para viver a eternidade conosco. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Observem, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Mas como se teremos um corpo glorificado? Está falando das pessoas que viverão no milênio aqui na terra. No milênio haverá uma mudança excepcional, primeiro porque a glória do Senhor será manifestada, e segundo porque Satanás será aprisionado. Contudo, ainda não será retirada a maldição da terra, morte, doença, etc. Somente no final do milênio a morte e todos os seus poderes serão totalmente destruídos na completa obra de Cristo no seu reinado. E no final do milênio, Apocalipse 20, 7 a 15. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 2 Pedro 3:7. Mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus fará novos céus e nova terra, preparados para a vida eterna. A nova Jerusalém descerá por completo e tocará a terra por toda refeita, própria para a eternidade. Assim, iniciando a eternidade com Deus, vida, paz, gozo eterno, tudo preparado para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam.